Olá, amigos do canal Web Futsal. No vídeo dessa semana, iremos falar sobre marcação individual, o 1 contra 1 defensivo. Porque na maioria das vezes nós falamos sobre a parte defensiva coletiva da equipe, sobre o tipo de marcação, se é marcação Y, se é marcação individual, se é marcação quadrante, se é marcação espanhola, se é marcação mista, se é qualquer tipo de marcação. Mas será que os nossos jogadores estão prontos para realizarem essas marcações? Será que os nossos jogadores individualmente têm uma boa postura defensiva, conseguem fazer uma boa marcação nesse 1 contra 1? Porque é fundamental que os jogadores tenham condições de executar a defesa coletiva partindo do princípio que eles razoavelmente marquem bem. Então é isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos conversar. Eu dividi em algumas partes, né, que eu chamo de fases da marcação individual, e é isso que eu vou expor para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse 1 contra 1 defensivo. Amigos, nessa marcação individual, nesse 1 contra 1 defensivo, eu dividi a marcação, o ato de marcar, em 8 fases. Para que a gente possa, para facilitar, eu criei essa metodologia para facilitar a forma que eu iria treinar, como que eu iria melhorar no jogador essas situações para que ele chegasse a conseguir fazer a 8ª fase, que é a fase do desarme. Então vamos discutir um pouquinho fase por fase. A primeira é a postura defensiva. O jogador tem que estar com uma postura boa para defender. Muitas das vezes a gente vê o jogador marcando muito em pé, marcando com qualquer posição do corpo, e a gente sabe que a postura defensiva ela é muito importante ali para a primeira ação da defesa. Então o jogador precisa estar com os joelhos semiflexionados, ele precisa estar com o tronco ereto. Às vezes a gente vê o jogador ele praticamente agachado, praticamente colocando a cabeça para frente. Ele precisa estar com os braços ao longo do corpo, de preferência soltos. Muitas das vezes a gente vê também o jogador colocar a mão nos joelhos, tirar o calcanhar do chão para que ele possa ter maior mobilidade, né? Sabemos que ele precisa estar, e por isso a flexão dos joelhos, para que o seu ponto de gravidade esteja o mais perto possível do solo, para que ele consiga se deslocar o peso corporal com mais agilidade e com mais rapidez possível. Então essa postura é determinante. Os pés paralelos, existe também a posição que os pés podem estar com o pé dominante mais à frente, então fica quase que alinhado os pés. E existe uma outra tendência, que é a tendência de, principalmente quando a marcação está muito baixa, que é a posição em L, muito parecida com aquela posição de expectativa do goleiro. E começou, e algumas equipes já utilizam. Então quando a defesa está muito baixa, flexiona bem esse joelho aí para evitar que a bola passe entre as pernas, para ganhar um maior raio de proteção, para que você possa defender melhor ali, porque a gente já está numa zona bem perto do gol. Então a postura defensiva eu coloquei como fase 1. A fase 2 é o equilíbrio. A gente sempre ouve e costumamos utilizar que defesa boa é aquela defesa que está equilibrada. Então o jogador está equilibrado é importante, porque no momento que ele não encontra esse equilíbrio, que ele está sempre correndo atrás da bola, isso dá uma vantagem muito grande para o ataque, porque esse jogador ele não vai conseguir desarmar. Ele vai ficar correndo e isso vai dar um desequilíbrio muito grande na defesa. Então o equilíbrio eu coloquei como a fase 2. A fase 3 eu coloquei como aproximação. Para a gente exemplificar, quando o jogador A passa para o jogador B, alguns jogadores, em alguns momentos,
esse jogador que está defendendo, que é o marcador do jogador B, ele espera a bola chegar no jogador B. Espera ele dominar para fazer a aproximação. Sendo que o correto é que ele viaje junto com a bola. Quando a bola sai do pé do jogador A em direção ao jogador B, esse jogador defensivo já deve estar fazendo uma aproximação para que ele chegue no tempo correto de se aproximar do portador da bola. Essa aproximação, eu gosto que o jogador fique ali no máximo 1,5 metro distante, porque ele inibe toda a ação ofensiva desse jogador que recebeu a bola. Ele consegue fazer com que esse jogador não tenha ali um passe para frente, porque quando ele levanta a cabeça ele vai ver o marcador, então ele tira esse passe para frente, que é muito importante para a defesa. Ele consegue, se ele viajar junto com a bola, dependendo da posição que esse jogador recebe o passe, esse atacante recebe o passe, ele consegue deixar esse jogador de lado, consegue deixar esse jogador de costas, e isso muda toda a postura ofensiva da equipe adversária. Então a aproximação é muito importante. Eu tenho uma boa postura defensiva, um bom equilíbrio, consegui fazer a aproximação, aí entra uma outra situação, que é a temporização, que é ele saber o momento certo, se ele deve de fato atacar a bola ou não. Porque de repente esse jogador já entrou pisando, esse jogador já entrou dominando, se afastando dele. Então a temporização é importante, é saber se eu devo ou não de fato fazer a ação de tentar roubar essa bola, de tentar o desarme, né? O quinto que eu coloquei é a abordagem. Então aqui as situações elas começam um pouco a se misturarem e nem sempre seguem essa ordem. E nem sempre essa ordem acontece. Às vezes pula-se alguma dessas fases, mas é importante se treiná-las para que o jogador saiba como utilizá-las e fazerem da forma correta. Então a abordagem é quando eu conseguir fazer as outras fases, né? E o jogador continua de posse de bola. Aí eu posso tentar abordar, eu posso atacar a bola, de fato começar a projetar o meu corpo para entrar na ação de desarme. Então é muito importante ter essa leitura para saber o momento certo de fazer a abordagem. O sexto ponto eu coloquei indução. E a indução ela pode vir depois da abordagem. Aí vai depender de outras circunstâncias do jogo, de outras circunstâncias daquilo que se é treinado, e a parte coletiva ela começa a pesar muito na questão da indução. Porque eu posso induzir o jogador que eu estou marcando para ele ir para o pé ruim, eu posso induzir ele para ir para um lado onde a defesa está postada, onde tem uma cobertura, eu posso induzir ele a passar a bola para de repente um jogador da equipe adversária que não é o melhor passador. Então a indução está diretamente ligada à postura coletiva da equipe, a postura defensiva coletiva da equipe, para que ela possa funcionar bem. O sétimo ponto que eu coloquei é a recuperação. Às vezes eu consegui fazer todas essas situações, mas o jogador adversário ele consegue levar uma certa vantagem, consegue até mesmo me driblar. E eu vejo vários jogadores desistirem quando são driblados, desistirem da jogada. E a recuperação é muito importante, porque eu posso tomar um drible e me recuperar. Então eu preciso ter essa disposição, esse comprometimento com a equipe, para que eu, numa ação de desvantagem, eu possa tentar essa recuperação. Às vezes não recupero, mas eu facilito o trabalho de uma cobertura, eu consigo desequilibrar esse atacante e facilitar o trabalho defensivo da equipe. E a última é o desarme. O desarme é a parte mais importante disso tudo, porque de fato vai realizar toda essa ação individual defensiva do jogador. Mas o desarme, ele pode ser um bloqueio de bola, pode ser travar um chute, pode ser um desarme completo, aquele que você retoma a bola, pode ser um desarme parcial. O importante é bloquear, o importante é não deixar
com que o ataque leve vantagem. Então o desarme é aquele momento onde eu consegui realizar essas fases da defesa e consigo atacar a bola de fato, consigo fazer a alavanca, consigo projetar o meu corpo para que eu possa tentar tirar a bola e realizar o desarme da melhor forma possível, fazendo com que a minha equipe retome a bola ou que o ataque tenha que recomeçar um movimento, recomeçar uma nova situação de jogo. Então, meus amigos, era isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre esse 1 a 1 defensivo, sobre como o jogador precisa se comportar, quais são as fases para treinamento, né? E isso facilita demais o nosso trabalho de dia a dia. Muito obrigado e até a próxima.